Oliveira está com a gente também, Rafael Moraes Santos, muito obrigado pela sua audiência. Você pode confirmar a sua audiência pelo WhatsApp do Balanço Geral que aparece aí na sua tela. Mais notícia aqui no Balanço Geral, gente. Olha só como a bandidagem está sem freio. Está pouco se lixando para as autoridades. Horas depois de ter cigarros contrabandeados apreendidos aqui na região metropolitana de Curitiba, os criminosos que perderam, saíram no prejuízo, foram no galpão da Receita Federal para tentar recuperar essa muamba. Pois é, a Thaís Travensoli tem mais informações sobre esta situação inusitada, quer dizer, derrubaram o portão da Receita para tentar resgatar esta carga que havia sido apreendida. Thaisinha, muito bom dia para você. Bom dia, Luciano, bom dia a todos. Tudo isso para tentar recuperar, resgatar a carga que é de roubo, São cigarros contrabandeados. Passa de 350 mil maços. É muita coisa. Primeiro, os policiais rodoviários federais, Luciano, estavam em trabalho de ronda na região da PR-476 na Lapa, região metropolitana de Curitiba. Identificaram um caminhão que estava parado num posto de combustíveis. Perceberam que havia algo de errado. Pararam para conversar com um motorista, um rapaz de 30 anos, que estava descansando na cabine. E aí perceberam que tinha coisa errada, documentação já irregular. Durante o questionamentos para esse rapaz, ele contou que estava com cigarros contrabandeados e que estava levando essa carga, Luciano, para a cidade de Agudos do Sul. Ele foi preso em flagrante e, na sequência, vocês vão entender o que aconteceu. Esse caminhão tentaram resgatar aqui em Curitiba. Vamos assistir. O portão foi derrubado no início da manhã, entre 5h30 e 6 horas. Os criminosos queriam roubar a carga de cigarros, que estava neste caminhão. Cerca de 350 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Não levaram nada, mas deixaram estragos. Os bandidos usaram um carro em marcha ré para derrubar o portão e tentar entrar no galpão da Receita Federal. Aqui na frente, a gente vê pedaços da lanterna do carro que foi usado na tentativa de invasão. A carga foi apreendida horas antes, na Lapa, região metropolitana de Curitiba. Foi na BR-476, durante ronda de combate ao crime de saques de carga. O caminhão estava estacionado em um posto. O motorista foi preso em flagrante por contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo. O caminhão foi levado para o galpão no bairro Bacaxeri, local que tem monitoramento 24 horas, cerca elétrica, câmeras em vários pontos e segurança armada. A polícia não informou quantas pessoas estavam no veículo na tentativa de invasão. Tentaram, Tentaram, mas não conseguiram, não foi possível. Agora, audaciosos, arrombar o portão da Receita Federal para resgatar uma carga que já havia sido apreendida, ou seja, perdeu, gente, segue o barco, Eles correram o risco de serem presos agora, efetivamente, porque tentaram resgatar essa carga, não conseguiram levar. Muito audaciosos eles, Com certeza, Luciano, audacioso sim, e tem várias câmeras de segurança ali no Bacaxeri, inclusive ali no próprio prédio, no galpão da Receita Federal, tem câmeras nos muros. A gente passou a manhã ali, eu e o Emerson Guidolin, repórter cinematográfico, tem várias câmeras de segurança. Então, provavelmente essas imagens já estão com a Polícia Federal, que passa a investigar esse caso, e tem comércios também. É uma rua bastante movimentada do Bacaxeri, e nesses comércios também nós verificamos em muros que tem câmera de segurança. A gente sabe também que é um carro branco, e ali no chão tinha esses restos de lanterna, jogaram o carro também para cima, então, do portão na tentativa de entrar nesse galpão, reforçando que tem segurança armada, então, pessoas preparadas com armas grandes ali dentro também, que poderiam reagir e que rapidamente acionaram, então, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, Polícia Federal, que foram ali até o local e encontraram o portão nessas condições. Ainda falando de contrabando de cigarro, Luciano, teve inclusive uma operação que aconteceu hoje no oeste do estado, que mira numa quadrilha que fazia o transporte e comercialização de cigarros contrabandeados na região da fronteira com o Paraguai, da fronteira. Foram mais de 20 ordens judiciais, 7 pessoas presas, uma grande operação, e são prisões preventivas. Vamos acompanhar. Da importação ao transporte,
Do depósito à comercialização dos cigarros contrabandeados. A ação da organização criminosa era completa, mas não perfeita. Tanto que foi descoberta pela Polícia Federal, que montou um esquema para desmantelar a quadrilha e inibir a ação dos criminosos. Madrugada de quinta-feira, uma das visitinhas surpresa da polícia é na casa de um dos envolvidos. Polícia! 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 Polícia esquerda! Um dos galpões usados para armazenar os cigarros contrabandeados também é alvo da ação policial. Polícia! 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 20 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva foram cumpridos em Umuarama, Tamboara, Paranavaí, Diamante do Norte e Cruzeiro do Oeste. Segundo a investigação da PF, os principais líderes da organização criminosa moravam em Umuarama e eram responsáveis por contrabandear e armazenar o cigarro do Paraguai em galpões espalhados pela cidade. Esses galpões funcionavam como entreposto logístico e operacional do grupo. Após alguns dias nestes depósitos, os carregamentos eram enviados para grandes centros do país. Puxa um pouquinho pro lado. Ainda de acordo com a PF, empresas de fachada para lavagem de dinheiro e um forte esquema de pagamento de propina a agentes públicos de segurança para que os carregamentos não fossem abordados durante o transporte da carga ilícita faziam parte do esquema criminoso. Além dos mandados, houve ainda o sequestro de bens e imóveis de 10 investigados e o bloqueio de contas em nome de pessoas ligadas à organização criminosa. Os envolvidos devem responder por prática de contrabando, comércio, depósito e transporte de cigarros contrabandeados, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. Pois é, né? O tráfico de cigarros, o contrabando de cigarros não para. Mais uma operação de tantas que você acompanha aqui no Balanço Geral. Agora, Márcia Marcondes suspeita esta quadrilha de pagar policiais para que esta droga lícita, que é o cigarro contrabandeado, entre com mais facilidade aqui no Brasil. Isso não nos surpreende, afinal a quantidade é enorme de cigarros contrabandeados que entra pela fronteira aqui no nosso país e leva a gente a imaginar que deve haver em algum momento alguma facilitação para que esses bandidos consigam circular com essa carga ilícita no nosso território. É bastante razoável você pensar que existem agentes públicos que estejam facilitando essa operação, até porque nós temos poucos momentos de entrada, né, aqui no Paraná, são conhecidos esses locais de entrada e o escoamento. Então, é de se pensar que realmente é possível que exista, e a investigação não está errada nesse sentido, agentes públicos, no mínimo, fazendo de conta que não vê, né? Deixando isso acontecer. Então, é claro, tem que ser investigado, porque é muito mais grave quando você tem agentes públicos. Agora, nessa ação aqui, da tentativa de entrada no depósito, é muito mais uma atividade de desespero, né? Porque é claro que isso não ia dar certo, né? O local é bem monitorado, bem vigiado, bem protegido. Mas também tem que se pensar, se eles acharam a carga em tão pouco tempo, é porque deveriam ser os batedores que deveriam já estar acompanhando esse caminhão durante esse transporte até o momento que parou em Curitiba, né, Luciano?